Deus. O motivo que eu queria dar glória a Deus nesse vídeo de palavra é que hoje não é exatamente nesse dia de carnaval, faz 3 anos que Jesus me encontrou para valer. Em 2017, tem um retiro de carnaval que a gente fez lá para frente. Eu fui sem expectativas nenhuma, eu fui na verdade só para zoar com meus amigos mesmo. E lá Deus me pegou de um jeito, eu vou falar mais sobre isso aqui hoje, sobre o que mudou na minha mentalidade quando eu tive esse encontro com Jesus em fevereiro de 2017. Porque, como eu disse aqui, eu havia sido da igreja da Fonte a minha vida inteira. Eu fui do Geração, eu fui junior de todas as etapas lá no Geração, dava aulinha às vezes lá no Geração e tal, mas à medida que eu fui crescendo, eu ainda não vivia o Evangelho verdadeiro de Cristo, sabe? Por muito tempo eu apenas ia porque minha mãe me falava para ir, porque meu pai falava que é importante, eu apenas ia um acampamento ou outro porque meu pai falava, não, você tem que ir, você vai fazer amigos lá, eu sempre voltava, ficava lá parado todo culto, no fundão, e voltava a mesma coisa. E até que em 2017, não sei explicar, eu fui fazendo amigos e eu fui para essa caravana, e nessa caravana Deus me tocou de formas muito específicas e eu vou falar sobre isso aqui hoje. Antes eu queria dar 2 definições aqui. O título da palavra é dívidas. Eu queria da palavra dívidas e dádivas. Alguém sabe explicar o que é uma dívida e o que é uma dádiva? Alguém quer dizer? Vou definir aqui. Dívida é o valor que se deve pagar a alguém, aquilo que se deve. E dádiva é a ação ou efeito de ofertar, de dar voluntariamente algo a alguém. E lá em 2017, em fevereiro, quando Jesus me tocou, quando eu cheguei em Goiânia, assim como a gente está falando aqui, quando a gente chegar lá em São Paulo na quarta-feira, como que vai ser a nossa vida depois de tudo que a gente viveu aqui, eu passei por isso também naquele retiro de carnaval. E uma das primeiras coisas que uma das primeiras coisas que quando eu cheguei lá em Goiânia, assim, depois daquele retiro, eu perguntei, Jesus me livrou, eu me sinto livre, eu me sinto cheio de liberdade, mas tinha aquela pergunta que tantos fazem, tá, Jesus vai me livrar do quê? Jesus vai me livrar do quê? Sabe, o homem, ele, quando pegado entrou no mundo, o homem se carregou de uma dívida mortal. Uma dívida mortal. Abre comigo, quem tiver com a Bíblia, eu gostaria que vocês estivessem com a Bíblia aí, ou pode pegar o celular, ou junta aí com quem tiver com a Bíblia, porque eu vou ler umas passagens hoje. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo, ele fala sobre como o homem, ele arruma essa dívida maldita para cima dele. Amém? Amém. Deu para ver? Fechou. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta, ou seja, ele não é percebido, tomado em consideração quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à agressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Basicamente, Paulo diz, um homem pecou, um homem cometeu um pecado, e por causa disso, o pecado, a morte, as trevas entraram no mundo, e hoje, quando o homem nasce, ele já nasce pecador. Todos pecaram, todos estavam sob o domínio da morte. E não precisa abrir, mas vocês todos conhecem essa passagem, mas lá em Gênesis, versículo 1, eu acho que tem uma passagem, não, versículo 2, tem uma passagem que é essencial para a gente entender o que Adão fez, sabe? O que esse cara ele fez que zoou tudo, né? Lá capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, não precisa abrir, mas disse Deus, haja luz, repita aí, haja luz, luz. Amém? Versículo 4, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ou seja, no contexto da criação, quando Deus estava criando o mundo, o homem foi criado posteriormente, depois de alguns dias, mas o homem ele foi criado em um contexto em que Deus havia separado bem definidamente a luz das trevas, a luz da morte. O homem ele entrou num contexto aqui na Terra em que Deus havia separado exatamente a luz das trevas.
E o homem nasceu no jardim, e ele havia um mandato cultural de tomar posse da terra e espalhar o jardim, espalhar o domínio de Deus por toda a terra, onde antes havia trevas. E tá, o que Adão fez? O que ele foi lá? O homem, ele tinha uma coisa que ele não podia fazer. Ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês sabem a história, gente, Adão fez comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem ele pecou, quando o homem ele cometeu essa transgressão específica de comer do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo, né? Pecando, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo. E ele alterou toda essa divisão que havia feita. Agora, no jardim perfeito, o homem não podia mais estar, porque o homem havia deixado o pecado entrar nele. A natureza humana agora estava manchada de pecado. E o homem precisou sair do jardim do Éden e várias outras consequências que vocês sabem. Agora a mulher passou pelo parto, agora ele conhecia a sua nudez, agora ele precisava trabalhar pelo seu sustento. Várias consequências que o homem teve porque ele precisou sair do jardim do Éden, que era um lugar onde Deus caminhava junto com o homem, aquele lugar de comunhão intensa com Deus. O homem precisou sair de lá porque ele havia permitido que o pecado entrasse na natureza humana. A morte estava no mundo agora e o homem agora estava solto no mundo. E cara, como vocês sabem muito bem, o salário do pecado, o salário agora daquilo que estava manchado na natureza humana é a morte. O pecado não leva para nenhum outro lugar além da morte. E o homem então, nesse momento que ele saiu da jardim do Éden porque ele estava manchado de pecado, ele assumiu para si essa dívida mortal. Ele estava manchado de pecado, ele estava destituído do lugar, do propósito original de Deus. Eles dominaram o mundo no jardim do Éden, espalhando o domínio de Deus sobre a criação inteira, porque ele havia assumido essa dívida, uma dívida mortal que levaria à morte. E cara, nisso a gente vê os anos e os séculos se passando, com um homem ele preso nessa dívida, com um homem ele meio não tendo saída. Você vê lá, depois Deus traz o dilúvio com Noé, depois Deus ele traz Abraão, que seria esse homem da aliança, o homem da fé, e depois Davi, por aí vai. Mas você vê que todos os homens eles ainda tinham esse anseio de eu ainda tenho essa dívida, eu ainda, sabe, você vê os salmos de Davi, você vê o sentimento que Davi tinha quando ele cometeu aquele pecado, de que como me livrar dessa dívida, como eu me tornar livre dessa dívida maldita. E eu acho que uma das expressões mais claras desse sentimento todo é lá no livro de Lamentações. É um livro bem curtinho, se vocês puderem abrir aí, Lamentações de Jeremias, e ele mostra assim o lamento que ele tinha por causa dessa dívida, dessa anseio que ele tinha de ser livre, um anseio que ele entendia que havia na humanidade, no povo de Deus, que era o povo hebreu, e mesmo assim parecia que não havia escapatória. Ele expressa isso muito bem. Lamentações capítulo 1, versículo 1, comecinho. Ele está falando aqui sobre Jerusalém, sobre o povo hebreu que estava na época no exílio, mas parece, pela forma como ele diz, que era um sentimento geral, que era um sentimento em que a humanidade se encontrava. Ele diz: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava, chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes nenhum a consola, todos os seus amigos a traíram, tornaram-se os seus inimigos. Versículos 3. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que os perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas, às suas comemorações. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários.
todo esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças para fugirem diante do seu perseguidor. Passa ao versículo 9. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegava ao seu fim. Sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. E aqui ele diz entre aspas, como se fosse o clamor de Jerusalém, o povo de Deus: olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Cara, aqui, essa citação específica, que era um sentimento geral do povo na época, ele demonstra muito bem a angústia que era viver sob o domínio da lei. Sabe, lá em Romanos, aquela passagem que a gente leu, ele fala que quando a lei veio, ela trouxe conhecimento do homem sobre o seu pecado. E aqui, né, quando Jeremias escreveu isso, o homem já tinha conhecimento do seu pecado. Ele percebeu, quando a lei veio por meio de Moisés, que a justificação que ele poderia alcançar somente cumprindo toda a lei era impossível de ser alcançada. Ele não conseguiria sozinho, ele não conseguiria por causa da sua natureza, por causa do pecado que estava manchado nele. Ele não conseguiria aquelas leis, aqueles mandamentos infinitos e impossíveis de serem cumpridos plenamente. Ele sabia que era algo que não alcançava. E nesse sentimento de angústia, o homem, muito pelo contrário, de buscar a justificação cada vez mais ao longo dos anos que se passavam, e os reis passavam, e os exílios e tudo mais, o homem, ao invés de buscar a justificação, ao invés de chegar mais próximo da justificação, ele estava caminhando pelo caminho contrário. Até que chega um ponto, um dos profetas, que Deus ele diz que ele olha para a terra e não encontra um justo sequer. Era um tempo de angústia geral, de angústia compartilhada, em que parecia que não havia luz no fim do túnel e parecia que a conta era cara demais para ser paga. Era cara demais. Você pode me fundir, né? Eu curto fundir. Dá um clima assim. Valeu. Então, a dívida era cara demais. A dívida era cara demais. Muda tudo, né? Muda tudo. A dívida era cara demais, cara. A dívida era cara demais. Eu gosto de imaginar que era como se você tivesse vindo, sei lá, um aniversário de um amigo seu, você vai lá e você pede, você comemora com o cara e tal. Aí depois, quando chegar a conta, assim, vai aqui, toma. Mano, você viu? Não, esse é o preço do laranja? Não. Tipo assim, uma conta cara demais, você fica naquela. Bom, eu não consigo pagar isso aqui, cara. Eu não consigo pagar isso aqui. Isso aqui vai além da minha capacidade. Isso aqui vai além da minha capacidade. E nesse contexto, uma conta alta demais para ser paga por um homem cheio da natureza pecaminosa, que veio por causa de toda essa dívida do pecado da morte, que a morte reinava, e veio a lei para trazer o conhecimento sobre o pecado, e o homem percebeu a enrascada em que ele se encontrava, que eu não consigo, a conta é alta demais. Nesse contexto todo de Jeremias lamentando e a Jerusalém, o povo dizendo: Senhor, o inimigo triunfou. Senhor, o inimigo triunfou. Esse era o sentimento. Senhor, olha para nós, o inimigo triunfou. O inimigo triunfou. Nesse contexto, imaginando assim que a gente está nesse restaurante, que a conta é cara demais, a gente não consegue pagar essa conta além da nossa capacidade. Veio um homem e sentou na ponta da mesa e disse: eu estou na ponta, vou pagar a conta. Vou pagar a conta, sabe? Abre lá em Lucas capítulo 23, é uma das minhas passagens preferidas de todos os evangelhos. Lucas capítulo 23, versículo 40. Sabe, você com certeza entendeu, mas eu estava falando de Jesus. Jesus, ele veio, sentou na ponta da mesa e disse: deixa comigo, eu pago a conta. Eu acerto, eu vou acertar a conta. Eu vou deixar, deixa comigo. Não, hoje na minha conta. Jesus, ele veio para pagar a conta. E eu fico imaginando as coisas espirituais, né? Porque, assim, os demônios, as potestades, imaginando, tipo, quando Jesus ele chegou aqui na terra e ele viveu aquela vida de santidade, ele cumprindo cada detalhe da lei, cumprindo-a plenamente. Ele sim, eu sou homem, sim. E eu fico imaginando, sabe, os demônios pensando: esse cara não é homem, esse cara, ele está cumprindo a lei.
ele vai tentar cumprir a lei. Aqui você vê os ataques que Jesus vai sofrendo ao longo de sua vida, desde a tentação que ele passa por Satanás no deserto, até quando ele vai formando discípulos e andando durante aqueles 3 anos. Os ataques de Satanás contra o ministério de Jesus vão aumentando crescentemente até que chega na cartada final, que seria a crucificação. E para surpresa de todos eles, Jesus ele vai. Ele não sai do seu propósito, ele vai. Ele fala para Deus, se possível afaste nesse cálice, mas que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E é esse contexto, sim, de que Jesus, ele, para espanto de todos, ele indo e cumprindo o chamado dele lá na cruz, que a gente se encontra aqui, Lucas versículo 23, versículo 38, não, 39. Você sabe o contexto, Jesus, ele foi abandonado pelos seus discípulos, os discípulos todos fugiram, todos se esconderam, assim como Jesus havia falado. As pessoas estavam zombando Jesus, passavam por ele, zombando dele. Esse não era o rei dos judeus, esse não era o cara que ia libertar o mundo, cadê? Aí. E Jesus em sangue, ensanguentado, Jesus com a coroa de espinhos, preso lá na cruz. Acontece, Lucas ele narra isso aqui, que no versículo 19, um dos criminosos que estavam ali pendurados lançavam insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Tipo assim, tomando parte da zombaria total que estava naquele ambiente. Versículo 40, mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estamos sob a mesma sentença? Versículo 41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Sabe, os discípulos haviam abandonado Jesus, os líderes do povo judeu, eles não haviam entendido o ministério de Jesus. Foi um pecador, um criminoso, que estando lá ao lado de Jesus, ele olhou para Cristo e percebeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que ele veio aqui para isso. Ele veio para outro criminoso e falou, olha, eu tenho consciência dos meus erros, sei lá, eu matei um guarda, eu fugi da prisão, eu tenho consciência de que era para eu estar aqui, eu vivi uma vida de erros, de crimes, era para eu estar aqui, era para eu estar sofrendo isso aqui, essa era uma condenação justa. Ele fala assim, nós estamos sendo condenados com justiça, mas ele não cometeu nenhum mal, ele não cometeu nenhum pecado, sabe? O nosso lugar era aquele criminoso. Nós, com a dívida mortal que nós tínhamos por sermos da natureza, por havermos pecados, como Paulo dizia, a nossa justiça, seria a gente sofrendo o que esse criminoso estava sofrendo, a morte, a zombação. Era isso que a gente merecia. Mas, cara, olhando para a cruz, assim como ele olhou para a cruz, a gente pode ter esse entendimento de que não, Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está pagando o que era para eu estar pagando. Eu sou cheio de pecados. Ele era limpo, ele era puro, ele não cometeu nenhum mal. E ele está aqui sofrendo, como o criminoso disse, a mesma sentença. Glória a Deus, santo. Jesus, ele veio e ele sofreu o que era para nós termos sofrido. Sabe, eu lembro em 2017, quando eu voltei lá era em Franca, a caravana que a gente fez, de carnaval. E eu lembro, eu peguei assim, depois que eu cheguei em Goiânia, eu li o Evangelho, todos os Evangelhos, assim, fui no Novo Testamento. Eu lembro que essa passagem me marcou muito, porque era assim que eu me sentia antes. Eu estava fazendo as coisas certas, eu estava longe de Deus, eu estava longe de Cristo. E aqui nessa passagem, eu entendi o peso de que era essa liberdade que Jesus havia conquistado para nós. O peso, a grandiosidade dessa liberdade. Porque se não fosse por ele, era para eu estar ali sendo mais um dos crucificados, mais um dos criminosos que não haviam merecido a justificação. Era para eu ser mais um. Não precisa abrir não, mas lá em Colossenses capítulo 2, Paulo ele explica exatamente o que está acontecendo aqui, versículo 12, vocês já notando. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
Ou seja, nós fomos circuncidados, ele está falando da circuncidação, que é se livrar da natureza pecaminosa da carne, quando nós fomos batizados, quando nós nascemos de novo com Cristo. Cristo nasceu de novo, Cristo ele foi ressurreto. E quando nós tomamos parte da salvação de Cristo, que é para toda a humanidade, nós participamos disso. Nós ressuscitamos mediante a fé. Versículo 13: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão, na natureza pecaminosa da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. E repita comigo: e cancelou a escrita de dívida. Cara, Cristo cancelou a escrita de dívida. Aleluia. Aquilo que era para ser a nossa pena de morte, aquilo que era para ser aquilo que nos enviava para a cruz e nós morrermos lá sem qualquer capacidade de justificação por nós mesmos. Jesus veio e nos justificou. Jesus veio, você está na ponta da mesa e disse: a conta é por mim. A conta é por mim hoje. Cancelou a escrita de dívida. Não estamos mais endividados. Cara. A escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, repita, pregando-a na cruz. Jesus veio, pegou nossa dívida e tirou-a, pregou na cruz. Está consumado. Voltando a, puder abrir agora Romanos capítulo 5, aquele mesmo que eu tinha falado no começo. Aqui então Paulo estava dizendo sobre como o pecado entrou no mundo, sobre como como Adão, por meio do pecado dele, permitiu que a natureza humana fosse contaminada pelo pecado. E porque por causa disso, todos os homens eles nascem com essa dívida de ser parte dessa natureza pecaminosa. Paulo diz sem meias palavras aqui, como a gente leu, porque todos pecaram. O pecado já estava no mundo, todos pecaram. Versículo 15, continuando. Entretanto, não há comparação entre a dívida e a transgressão. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre a dádiva e a dívida. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais, repita, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, o dom gratuito, como a gente definiu, o dom gratuito pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Cara, se o pecado entrou no mundo por causa de Adão, por causa da transgressão de Adão, cara, muito mais, a salvação vem por meio do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Não se pode comparar a dádiva de Deus com as consequências do pecado de um só homem, porque um pecado veio, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, repita, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Cara, não tem comparação entre a dívida e a dádiva. Não há comparação entre a transgressão do homem, entre o pecado que entrou no mundo, que traria o salário da morte para o homem. Não há comparação entre isso e o dom gratuito de Deus, a graça de Jesus Cristo, que se manifesta na cruz em nosso favor. A dívida da lei, que lá em Colossenses Paulo diz que era contrária a nós, está cancelada. A dívida da lei que era contrária a nós está cancelada e pregada na cruz. Muito mais agora, o dom gratuito de Deus, a graça de Deus em nosso favor, entre o lugar de dívida que era contrária a nós, entre a graça de Deus que é a nosso favor, e nós estamos justificados. Nós estamos livres da condenação, não mais escravos dessa dívida. Não mais escravos. Jesus veio e pagou a conta e está tudo livre. Paulo diz lá na frente também, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a dádiva de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Pois o salário do pecado é a morte, o que era
para nós recebermos a morte, mas o dom gratuito de Deus, a dádiva de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, é disso que nós somos libertos. Jesus ele vem e livra nossa dívida. Sem o sacrifício de Cristo, seria impossível a um homem cumprir toda a lei. O Paulo ele diz em alguma passagem, não lembro exatamente, mas que se a gente busca na lei a nossa justificação, porque na época tinha gente buscando isso, se nós buscamos na lei a nossa justificação, cara, se nós deixarmos de cumprir um mandamento da lei, nós estamos condenados por toda a lei. Se nós deixássemos de cumprir um mandamento sequer, nós estaríamos culpados de toda a lei. Um homem por si só, ele não conseguiria cumprir toda a lei. Foi preciso um homem, 100% homem, 100% Deus, como a gente diz, para que fosse cumprida plenamente. Não só por ele, mas ele foi ressurreto por Cristo, por Deus, pela fé no poder de Deus. Nós podemos ser ressurretos também. Livrar-nos da condenação da dívida, da lei, do pecado, que seria a morte, ressurretos dela, livres para viver o Evangelho de Cristo. Aleluia, aleluia. Cara, e eu lembro que quando eu entendi isso, eu lembro que foi um dos primeiros vídeos das cartas que eu li, foi Romanos, quando eu voltei lá de Franca. E cara, isso foi uma explosão na minha mente, porque eu via que agora tudo faz sentido. Não, agora eu entendi o que eu sou livre, o que significa a minha liberdade, o peso que eu carrego de ser livre. Cara, a gente orou aqui ontem, a gente faça valer esse título de filhos de Deus. Que a gente faça valer isso, cara. Mas enfim, e agora, né? Eu tava naquela situação, tipo, que nem a pessoa tava falando aqui, e quarta-feira? O que vai ser quarta-feira? Eu tava nessa também, eu tinha acabado de voltar, eu tinha acabado de receber muito lá em Franca, naquela banda de carnaval, eu tinha acabado de receber muito de Deus, muitas pessoas oraram comigo. E agora? Romanos capítulo 1, não precisa abrir não. Romanos capítulo 1, versículo 14. Paulo está escrevendo para os romanos, né? Era um povo que era o centro do mundo na época. Roma era o epicentro de todo o reino romano, né? Império Romano. E ele está escrevendo essa carta para eles. E Paulo ele diz uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tinha acabado de ter esse insight assim de, nossa, nós somos livres da dívida por meio da dádiva de Deus, por meio do dom gratuito de Cristo. Nós somos livres da dívida. E Paulo ele diz uma coisa que me chocou muito. Ele diz, versículo 14, vamos mostrar no versículo 14: eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor. Sabe, eu entendi, não era como se Paulo estivesse dizendo, né, que há uma nova dívida, que nós estamos em dívida ainda. Não, Cristo pagou toda a dívida que nós tínhamos. Deixamos bem claro, Cristo pagou toda a dívida. Mas Paulo, ele diz que ele ainda sentia um sentimento de dívida. Ele ainda se sentia, ainda se considerava um devedor. Ele ainda se considerava um devedor. Sabe? Ele havia recebido já a dádiva de Cristo, o dom gratuito de Cristo, que é a vida eterna. Ele já havia recebido isso e ainda assim ele ainda se sentia devedor. Como assim? Como assim? Ele ainda se sente devedor? Cara, Paulo entendeu uma coisa muito valiosa pra gente. Ele sabia que ele tinha o maior privilégio do mundo, da história da humanidade, de poder dizer: eu sou filho de Deus, eu sou salvo pela graça, eu compartilho da dádiva gratuita, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Paulo, ele entendia isso. Ele fala: cara, mesmo com tudo que eu havia feito, né? Vocês sabem a história de Paulo, mesmo com tudo que eu havia feito, eu recebi esse dom gratuito. Como não espalhá-lo? Eu acho que Paulo, ele sempre tinha esse sentimento assim de: nossa, olha tudo que eu já fiz contra o Evangelho. Como não, agora que eu entendi plenamente, eu não vou espalhá-lo. Eu não vou levá-lo ao mundo, levá-lo àquelas pessoas que antes eu cometia pecado junto a elas. Como não? Como não?
Eu me sinto devedor tanto a gregos quanto a não gregos, tanto a sábios quanto a ignorantes, tanto aos judeus que antes matavam cristãos comigo, tanto aos meus amigos gentios que ainda nunca nem sequer ouviram a mensagem da cruz. Eu me sinto devedor, porque se essa graça me alcançou, é porque ela ainda tem mais para alcançar. Se ela alcançou um pecador como eu, alguém que perseguiu os cristãos como eu, quanto mais ainda pode fazer? E Paulo, ele assume essa responsabilidade. Ele sente, ele diz com certo assim, sim, eu me sinto devedor. Eu me sinto devedor. Sublinho aqui na minha vida assim, devedor. E, sabe, eu não tenho detalhe assim, o que Jesus falou comigo naquela tarde de frango, mas eu lembro exatamente um momento específico, porque foram várias coisas, mas de um momento específico, que foi quando o bispo estava ministrando lá, uma das noites do acampamento, e ele estava como, se tivesse várias palavras, dizendo como a gente dizer que nós somos cristãos, dizer que nós somos filhos de Deus, mas nós não abrimos a boca para falar do Evangelho. Cara, como que isso é um orgulho, é um egoísmo, sabe? Não faz sentido. E o bispo falou assim, de como não adiantava nada a gente fazer para nós mesmos buscar todas as ordenanças de Cristo, tal, viver uma vida correta, se a gente não compartilha isso, a gente não prega o Evangelho. Eu lembro que na época assim, eu estava assim, meio expectativa para ir no acampamento, e eu percebi, cara, eu posso ir para a igreja toda semana, eu posso, sabe, não xingar, não ir para festa, que eu realmente não fazia essas coisas, eu não ia para festa, eu posso não beber, eu posso estudar bastante, obedecer os professores, honrar meu pai e mãe, e eu posso fazer essas coisas, mas eu não consigo pegar o Evangelho. E todas as vezes que com meus amigos eles estavam fazendo tantas gracinhas ridículas e eu estava lá rindo com eles, e tantas vezes que eu vi pessoas que caminham junto comigo se perderem totalmente, tá bom no bolso, ok, vai assim, eu ia para a igreja, sentava lá, às vezes estava muito bonitinho nos cultos, o pastor Omar já me acordou muitas vezes nos cultos, eu dormia lá. E eu via minha irmã é a Júlia Caetano, vocês conhecem, e ela cresceu na igreja, e ela foi discipulado, e eu ficava na minha. Eu lembro quando o bispo disse aquelas palavras lá em Franca, cara, o coração encheu de temor, porque, cara, como que eu posso dizer que eu sempre fui da igreja, assim, eu aposto minha vida toda na igreja, assim, eu peguei isso toda semana. Domingo à noite, claro, meu avô, minha avó, sexta-feira, claro, quinta, claro, mas eu não consigo pegar o Evangelho, eu não consigo abrir a minha boca para falar. Eu fui liberto dessa dívida, eu fui liberto por meio da dádiva, do dom gratuito de Jesus, mas eu estou de boa agora, sabe? Como? E meu coração me sentiu de temor naquele acabamento. E tá, enfim. Eu falei, não, então as coisas vão mudar. Cheguei lá na quarta-feira, né? Que eu chegar na quarta-feira. Falei, não, agora as coisas vão mudar, agora as coisas vão pra frente. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio, eu estava no primeiro ano do ensino médio. A minha vida inteira eu tinha estudado, desde o maternal até o 9º ano, eu tinha estudado numa escola cristã lá em Goiânia. Então, assim, eu nunca tinha, na minha sala de aula, nunca tinha um ateu, nunca tinha um espírito, algo assim, sabe? A minha igreja era uma escola que era filiada na igreja presbiteriana e sempre vivi lá. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio, agora de escola, trabalhei mesmo, uma escola não cristã. E, cara, eu tava pensando, assim, meu amigo lá, mano, aqui é eu, aqui na frente, na minha frente tinha um espírita, do meu lado tinha um cara que nunca nem sequer ouviu Jesus, e diagnóstico e tudo mais. E eu falei, não, agora vamos pra cima, Eu disse aqui ontem, eu tenho um carinho muito grande pelo FEAP, que é o nosso negócio de evangelismo lá no Douglas, porque quando eu cheguei lá no ensino médio, quando eu tive essa transformação na minha vida, eu já desde frente já estava envolvido em um FEAP, em uma célula de evangelismo na minha escola. Tinham 2 garotas lá na minha escola, também eram do Douglas, elas já estavam em funcionamento e tal, a célula.
E até antes de ter esse encontro eu tava, tipo, eu ia porque a minha irmã antes era amiga, então tinha certa, assim, o irmão da antiga vida precisa lá. Eu ia, ficava lá, né? Ficava sentado lá, eu via as mensagens, sabe? Massa. Falei, não, quando eu voltei assim, e eu vou pegar. Não, agora pra deixar, falei lá, o nome dela, Ana Gabriela, a menina. Falei, não, pode contar comigo agora, eu vou pegar a filme agora, pode contar comigo. Sabe? Falei, não, agora eu vou ser como Paulo, vou assumir essa responsa, sabe? E outra coisa ela veio, quando eu fui pra valer, outra coisa me veio à mente, sabe? Eu pensava, cara, mas há 3 semanas atrás, eu era um ignorante total, um pecador total, nem buscava sequer Jesus, nem orava assim e tal. Como que eu, tipo assim, agora eu vou chegar lá, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu era. Como que eu vou chegar lá e falar, não galera, vamos lá pra cela, vamos falar de Jesus, como que eu ia fazer isso? Sabe, eu tinha uma certa culpa ainda dentro de mim. Eu tinha um sentimento de culpa dentro de mim. Eu achava, não, eu era pecador, eu não tô limpo. Eu tinha sentimento, sabe, eu não sou um pastor assim que faz jejum e como que eu vou pegar com os amigos, sabe? E, de novo, uma dica pra vida, sempre que vocês tiverem situações assim, busca, antes de tudo, antes de qualquer conselho, busca na palavra, cara. Abre a Bíblia aí, vai achar a resposta. E lá no comecinho do Evangelho de Cristo, eu vi um cara chamado Pedro, e Jesus ele fala para Pedro, não, vem comigo que eu vou... Não, tem aquela pesca maravilhosa, né? Pedro está lá pescando e conseguindo pescar nada, chega Jesus e fala, lança a rede de novo, que você vai pegar peixe. E Pedro fala, não, mas eu acabei de pescar, cara, eu estou experiente nisso. Mas tá, eu vou jogar de novo, ele joga a rede. E cara, o milagre acontece, né? Vários peixes são presos na rede. E eu vi Pedro, ele virando para Jesus e falando, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando Jesus realiza um milagre na frente de Pedro ele reconhece a santidade de Cristo, ele reconhece que Cristo é realmente um cara diferente, que acabou de conhecer ele. Ele fala, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro estava com aquele sentimento de culpa. Eu sou um homem pecador, não posso ficar perto de você, Jesus. Eu não posso, eu sou pecador, cara. Eu sou pecador. E Jesus ele vira para Pedro e fala, calma, venha comigo e agora eu os farei pescadores de homens. Pedro e André fala, agora eu os farei pescadores de homens. Não, eu sei que você é pecador. Eu sei. Eu vim aqui para isso. Cara, é Jesus que te transforma. Quando você decide buscar mudança, você pode até por um tempo buscar você mesmo mudar por si só, sabe? Você pode pegar, sei lá, seu Spotify, eu passei por isso, pegar o seu Spotify e excluir todas as músicas do mundo, tá? Falando, não, agora eu só vou ouvir gospel. Você pode ir lá bloquear 1001 páginas no Twitter, aquelas páginas que só possa descer e falar, não, agora eu só vou buscar a santidade. Você pode bloquear todos os seus canais na televisão e os sites que, né? Você pode tentar mais uma hora a sua mente, cara, se ela não for transformada, se ela não sofrer uma transformação total, natureza de mente, uma hora você vai acabar voltando. E quando Jesus ele diz isso para Pedro, a gente entende que ele não fala, Pedro, não, eu sei que você é pecador, mas agora você vai tentar mudar, agora você vai, pegar de jeito. Não, eu vou te transformar. Venha comigo, eu vou te transformar. Jesus, ele nos chama, larga as redes, venha, eu vou te transformar. Não se afaste. A gente tem um problema da culpa, é uma armadilha de Satanás para nos afastar de Deus, cara, esse sentimento de culpa. Porque quando nós estamos ainda com a mente assim, nossa, eu sou um homem pecador e por isso eu não posso mais chegar próximo de Jesus, a gente inverte as coisas. Porque não é a gente buscar a santidade para alcançar o favor de Cristo. É o favor de Cristo nos alcançar para que a gente chegue à santidade. Entendeu? Está dando para entender isso? Isso foi uma transformação muito grande na minha mente. Porque eu entendi que eu não
vou nunca conseguir merecer a graça de Cristo. Eu nunca vou conseguir chegar num ponto em que eu posso dizer, Cristo, eu sou merecedor da tua graça. Não, eu tenho necessidade dela. Eu necessito dela. Então, como é que eu mereço? Eu preciso. E nisso eu fui, sabe? Peguei firme na cela e confiando que Cristo estava me transformando. Em 2017 foi um ano que eu considero um dos melhores da vida, porque eu olhei de dezembro para janeiro, o quanto Deus me transformou, sabe? Isso que aquela caravana foi em fevereiro, em julho eu virei discipulador e eu estava lá para liderar na célula junto com a Ana Gabriela e a Marissa e, sabe, foi um ano que tudo mudou. Eu comecei a tocar violão na igreja, cara. Eu comecei a escrever legendas pro Instagram do óculos e eu falei, nossa, quanta mudança. E eu percebi, em dezembro, que as dádivas de Deus, elas não param por aí. A principal é realmente o dom gratuito da vida eterna. Mas, cara, são infinitas as dádivas que Deus tem para nossas vidas. Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que porque toda boa dádiva e todo dom perfeito não vem da terra, vem do Pai das luzes, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Sabe? E cara, eu imagino quantas boas dádivas, tantos dons perfeitos que Deus tem para nós. Tanto. E eu comecei a ver que assim, eu achava. Foram várias mudanças em 2017, como eu estava aqui, mas eu chegava para falar assim, eu não consigo falar com a minha irmã. A minha primeira palavra na célula foi uma palavra que minha irmã tinha dito em um culto de óculos, e eu lembro que eu assisti ela falando assim, eu não consigo falar desse jeito. Mano, não consigo. Aí, quando eu vi, eu estava lá falando. Eu falava, não, eu toco violão assim, né? Toco violão, mas quem que vai cantar na célula? Será que alguém vai conseguir cantar na célula? Não, eu vou cantar na célula então. Mas eu não consigo cantar na célula. Eu estava lá cantando na célula depois. Estava lá cantando na célula. Depois do violão, cantando na célula, cantando as palavras. Não, eu não vou conseguir arcar com o peso do discipulado. Quando falaram para mim que eu ia virar discipulado, eu falei, não, eu não vou conseguir arcar com o discipulado. Sabe, pessoas com almas, sabe, pastoreadas. Eu não vou conseguir fazer isso. E lá estou eu pastoreando os discípulos. Sabe? Boas dádivas, dons perfeitos. Boas dádivas, dons perfeitos. Deus, Ele tem vários e vários para nós, mas todos eles descem dele, do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Todos vêm dele. Todos vêm dele. Essas boas dádivas, dons perfeitos, são para aqueles que, assim como Paulo, eles assumem a responsa de levar a salvação aos outros, de levar essas boas dádivas, principalmente o dom gratuito da salvação da vida eterna, para os outros. Quem arca com essa responsabilidade, Deus tem vários dons perfeitos, boas dádivas. Amém? Sabe, quem sabe a parábola dos talentos? Quem conhece? Quem não conhece a parábola dos talentos? Não conhece, não. Então vou falar aqui. A parábola dos talentos, o que rola? O que rola na parábola dos talentos? Eu não vou ler, aquela um pouquinho grande, mas se quiser anotar para depois, Mateus capítulo 25, versículo 14. O que rola? Um senhor, ele vai fazer uma viagem. E ele deixa seus bens, seus talentos, né? Talentos era uma medida unitária na época. Ele deixa seus talentos com 3 servos, de acordo com a capacidade de cada um. Para um servo ele dá 1 talento, para outro servo ele dá 2 talentos, para outro servo ele dá 5 talentos. Ele vai embora, vai para a viagem. Um servo, ele pega o seu talento e investe ele. O que tinha 2 talentos vai lá, investe ele para que ele renda mais. O que tinha 5 vai também, investe ele para que ele renda mais. O que tinha 1 pegou, escondeu. Ele escondeu seu talento. O Senhor volta, recebe os talentos com juros do que tinha recebido, do que investido, do outro que tinha investido agora estava com 10, ou estava com 4. Recebe todos esses, e ele chega no que tinha escondido e pergunta: e aí, rendeu? Rendeu os talentos?
ó, tá aqui ele, ó. E ele perde o seu talento e o Senhor manda ele embora e está muito mal. Sabe? Mas eu gosto muito, muitas vezes quando as pessoas vão falar dessa parábola, elas dão um enfoque nesse que escondeu os seus talentos. Nesse que escondeu os seus talentos. Porque o cara ficou muito mal, ele perdeu o seu talento e Jesus ainda fala, porque tem pouco tempo, ele vai perder tudo e tal. E muitas pessoas se enfocam nisso, mas eu gosto quando o Senhor dos talentos ele vai pegar de volta dos que tinham investido. Porque sabe o que ele diz? Ele fala, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ele fala, servo bom e fiel, venha e participe da minha alegria. Sim, eu confio a você o talento, você fez ele render, você entregou de volta com juros, venha e participe da minha alegria. Sabe, esse sentimento de dívida que Paulo tinha, cara, para mim é uma grande dádiva. Para mim é uma grande dádiva. Porque quanto mais nós vamos receber quando o Senhor voltar, quando nós não escondemos nossos talentos, quando nós pegamos, tomamos posse dessas boas dádivas, desses dons perfeitos e colocamos eles em prática, eles multiplicam, como diz a parábola lá, e dão de 100 para 1 e multiplicam-se. E cara, quando o Senhor voltar, nós vamos poder participar da alegria dele. Amém. Não só quando o Senhor voltar, mas ainda hoje, cara, ainda hoje. A bispa disse ontem aqui sobre os novos cânticos. Cara, eu assumi meu discipulado morrendo de medo, assim, nossa, o que eu vou fazer, cara? Mano, eu nem conheci meu corredor direito, a gente estava se estranhando assim um pouco ainda. Eu já não da vida amigo, mas a gente estava assim, se estranhando. A vez que eu treinava, eu sabia muito bem o que fazer, mas na hora, assim, vamos ver, eu ainda me sentia meio. E cara, hoje eu posso dizer, chegar para Deus assim como a bispa disse ontem, com cânticos novos. Eu posso chegar para Deus e dizer, Deus, aqui está a vida do Igor, Deus, aqui está a vida do Jean, aqui está a vida do Edson, Pai, aqui está a vida do Gabriel, aqui está a vida do Andrei, aqui está a vida do Brian. E com cânticos novos a gente pode chegar a Cristo, sabe? E não precisa esperar o Senhor voltar, a gente pode já desfrutar desses cânticos novos, dessa alegria que é de arcar com a responsabilidade de espalhar o Evangelho. Não é um fardo, não é um fardo, não é um fardo. Jesus ele disse, vem a mim, estou cansado, sobrecarregado. Você acha que ele ia colocar mais fardos para você? Não, ele fala, meu jugo é suave e leve. Cara, são dádivas mais dádivas que é a maior alegria. É a maior alegria aqui nessa terra, não tem muita alegria. É uma grande dádiva. São mais dádivas que Deus tem para nós. Sabe? Sempre que na minha célula também, sempre que havia um testemunho, sempre que havia as pessoas aceitavam Jesus, cara, é um sentimento que não tem mundo. Um sentimento que não tem mundo. Ou seja, Paulo ele diz que ele se sente devedor, mas cara, você vê sempre nas salações, nas cartas dele, o quanto ele se alegra das pessoas que estão sendo formadas. Ele diz, nossa, eu ouvi da fé de vocês, eu ouvi que vocês estão firmes no Evangelho, que alegria que eu sinto por vocês. Nossa, vocês estão crescendo em número, em santidade. Nossa, que alegria que eu tenho de poder falar que eu estive com vocês. Eu estou voltando aí, eu vou visitar vocês. Nossa, não, estou com muita saudade, sabe? Paulo ele diz, eu me sinto devedor, mas muito mais vezes ele fala de como ele se sente alegre de poder fazer parte do Evangelho, de poder estar espalhando o Evangelho, sabe? Quão grande dádiva é essa de poder chegar com cânticos novos. E voltando para aquilo da transformação de mente, né? Porque Jesus, quando nós aceitamos caminhar com Ele, Ele fala, eu os farei pescadores de homens, eu vou transformar vocês. E cara, isso é essencial. Isso é essencial. Voltando, dando continuidade, né? Isso é essencial, cara. Porque eu percebi que nos momentos em que eu só falava, cara, às vezes eu até recebia, mas até sentiam cheios do Espírito, né? Nas pregações e tudo mais, que nem agora. Mas muito mais elas recebiam de Cristo quando eu estava caminhando junto a elas. Na minha escola, por exemplo, eu dando o exemplo de uma vida cristã, uma vida de evangelho radical,
muito mais as pessoas recebiam do que quando elas estavam me ouvindo falar sobre o Evangelho Radical. Eu estava vivendo o Evangelho Radical. Faz muito mais sentido, né? Eu aprender quando a pessoa está vivendo o Evangelho Radical e quando a pessoa está apenas falando do Evangelho Radical. Existe um autor, eu disse aqui ontem no workshop do Therapy, um homem chamado John Maxwell, ele diz que nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos somente o que somos. Somente o que nós somos. Você pode falar, mas se você não viver, não vai reproduzir nada. Não vai reproduzir nada. Por isso que quando Jesus vai chamar Pedro, ele não diz: vem que eu vou te ensinar, eu vou te mostrar na lei aqui que significa o que eu estou fazendo aqui, você vai ser um mestre da lei. Não, Pedro era um pescador ainda. Ele era um pescador. Mas ele diz: não, venha, eu vou te transformar. Você vai viver o Evangelho. Não só aprender, você vai viver o Evangelho. Você vai viver. Sabe, eu fico pensando em Paulo também, que Paulo, quando a transformação dele seria muito mais profunda que a de Pedro, porque Paulo, ele não só era neutro, Paulo era contra o cristianismo, ele assassinava os cristãos, consentia com o apedrejamento de Estevão, por exemplo. E Paulo, ele fica aqueles 3 anos lá em Damasco, depois que ele teve um encontro com Cristo na estrada, e eu fico imaginando o tanto que Paulo ele foi transformado naqueles 3 anos, tanto de coisas que Cristo ensinou diretamente a ele, e a mente dele, você vê quando Paulo começa a escrever as cartas, quando ele começa as viagens missionárias, quando ele vai para Atenas, quando ele vai para Éfeso, o quanto a mente dele estava completamente renovada. É uma transformação. A gente chama isso de metanoia, uma transformação radical da mente. Metanoia, uma transformação de natureza de mente. Seus pensamentos são transformados. É isso que Jesus tem para nós, pensamentos transformados. E é só vivendo isso, passando por esse processo de transformação, que nós podemos realmente ser evangelistas radicais. Ser evangelistas radicais. E com isso, sendo, não apenas sabendo e ensinando, mas sendo e vivendo. Vivendo. Que a gente reproduz isso aos outros. Sabe, um autor também que eu gosto muito, C.S. Lewis, né? Ele tem uma metáfora que eu gosto muito, que ele fala que o anseio dele é ser como um espelho limpo. Um espelho limpo é aquele que, assim, na própria natureza dele, ele reflete a luz. Ele estando limpo e tendo luz no ambiente, ele automaticamente reflete a luz. Sabe? A gente buscando a santificação, que foi muito dito aqui, o pastor Márcio disse no sábado de manhã, a gente buscando a santificação, a gente buscando ser limpos pelo Espírito Santo, cara, estando na presença de Deus, automaticamente nós iremos reproduzir isso. Nós seremos como um espelho, nós estaremos limpos, nós estaremos no mesmo ambiente que a luz, sim, nós iremos irradiar a luz. Esse é o nosso anseio, sabe, sermos espelhos limpos, que refletem com exatidão a imagem de Cristo, que refletem com exatidão a imagem de Cristo, que Ele brilhe sobre nós e que nós podemos refletir a escuridão, refletir a luz. Tem uma música do pregador Luke que fala sobre isso, naquele álbum Único e Comparável, que ele queria ser como uma luz, como uma lua, que não tem luz própria, ela apenas reflete a imagem do sol. Nós sejamos como espelhos limpos, como a lua, não buscando ter luz própria, não tendo sujeira alguma, para que possamos refletir com exatidão a imagem de Cristo. Aleluia. E continuando minhas experiências lá, tanto no discipulado quanto na célula, é uma coisa que sempre me entrava na mente, assim, como a bispa disse, os vários testemunhos dela, que as pessoas elas vão vir contra nós. Sabe? Não adianta a gente tentar ser o cara mais gente boa, você pode ser o cara mais gente boa do mundo, ter vários amigos realmente não cristãos e tal, mas cara, você abrindo a boca para falar do Evangelho, as pessoas vão ir contra de alguma forma. E meu ensino médio inteiro, eu era o cara, o pessoal me zoava, era as gracinhas, o pastor, qualquer professor falava de alguma coisa assim, em termos de religião, assim, cristianismo, o pessoal virava assim para mim. Eu estava lá no fundão, sempre bem no fundão. Aí o professor de filosofia falando assim sobre Nietzsche e tal, que a religião não faz sentido. Aí o pessoal. E eu lá. Não, não fazendo nada,
sempre falavam de Nietzsche, cara. Tinha um amigo que era viciado em estudar Nietzsche, assim. Cara, eu pegava e eu dava palavra no clubinho falando deles. Eu pegava os filósofos, eu estudava os filósofos e ia falar de Deus relacionando eles. Uma das reuniões lá da minha célula, eu contei a história de ontem, né? No workshop, um que deu mais gente foi um que eu saí nos quadros assim, da sala escrevendo Jesus, Nietzsche e Dostoiévski, que é outro autor russo também. No pátio, segundo intervalo, só isso assim. Lotou assim a galera, porque Nietzsche é o cara que fala assim que Deus está morto, que a religião não faz sentido para a natureza humana e tal. E eu fiz toda uma palavra assim, foi incrível, falando sobre várias coisas, enfim. Eu dei a oportunidade de pregar essa palavra também, eu gosto muito dela. Mas cara, mas é isso mesmo. Sempre que vinham falar de mim, vinham falar coisa, falando, não, é isso mesmo. A Bíblia não diz, Jesus não disse, no mundo vocês terão aflições. Pô, estou vivendo as aflições, beleza? Estou no caminho certo. A Bíblia não diz, Paulo dizia, né, a prova da sua fé produz perseverança. Que seja gerada perseverança em mim, beleza? Vou aguentar. Perseverança. Paulo não dizia que o morrer hoje dele era lucro, que o viver dele era somente Cristo. Amém? Meu viver é Cristo. Então, que seja então, meu viver sem Cristo. Podem atacar, podem falar zoeiras, mandar memes usando Jesus no WhatsApp. Amém. Vamos lá. Meu viver é Cristo. Meu viver é Cristo. E eu tenho muitas coisas que eu ia falar que eu entrei ontem no workshop do Ferap, né? Mas uma das coisas é a questão da dedicação, sabe? A dedicação do reino. Porque você assume essa responsabilidade, você vai ser levado a fazer várias coisas em prol do reino. E como o pastor André disse aqui hoje de manhã, cara, a gente precisa tomar uma decisão. Tem hora que não vai dar para a gente ter duas prioridades em primeiro lugar. A Bíblia diz que nenhum homem tem dois senhores. Alguma hora na nossa vida a gente vai precisar definir a prioridade. E eu digo, como eu disse ontem, não tem isso de a gente não ter tempo. É questão de prioridade. Você colocar as coisas certas em primeiro lugar, você tem tempo para tudo. E eu acabei de passar o terceiro ano, né? Eu estava no terceiro ano do ensino médio de 2019. E alguém que está no terceiro ano? Terceiro ano? Uau! Show. No terceiro ano, é aquela coisa, né? A terceira ano é loucura, né? Nossa, nunca mais, cara. Nossa. Porque tá todo mundo estudando o dobro, tá todo mundo virando a noite na escola e você também, tipo assim, nossa, eu devia estar virando a noite na escola também, né? E por um tempo eu cometi o erro de fazer isso, sabe? Ali pelo primeiro semestre, às vezes que eu sabia, né? Eu parei de nascer hoje equipe, não estava vendo mais nada, assim, o pessoal mandava, hoje tem reunião lá no grupo da equipe, mandava ok, e eu ficava, hoje eu preciso da física, eu preciso da redação, não posso vir tarde. Eu falava, não, hoje não. Era semana após semana isso, eu não faltei os cultos, mas eu deixei de participar de muitas coisas, de muitos eventos, de reunião de equipe no primeiro semestre. Até que um dia eu fui lá na casa da Vício, ela disse uma coisa pra mim que marcou muito, que eu falo pra todos os meus amigos que estão entrando no terceiro ano agora, que o pouco sem Deus não se compara com o muito. O muito sem Deus não se compara com o pouco com Deus. Repetindo, o muito com Deus, muito sem Deus não se compara com o pouco com Deus. O pouco com Deus vale, repita, muito mais do que o pouco, do que o muito. Vocês entenderam? O muito sem Deus, cara, não vale nada. E eu falei pra Bispo, não, beleza. E eu fui, cara, a coragem, com toda a fé do mundo, voltei nas reuniões e participei de tudo, fui nos acampamentos. Depois em outubro, eu estava aqui em São Paulo por um tempo fazendo um curso. E, cara, na véspera de um dos simulados mais importantes, que era quase véspera do vestibular, peguei um avião, vinha lá pro IFE, fiquei lá no IFE, voltei, fiz o simulado. E, cara, eu posso dizer com toda certeza do mundo
É a mais pura verdade isso. O pouco sem Deus, o pouco com Deus. O pouco com Deus vale muito mais. Sim. E a Bispo, naquela reunião aqui na casa dela, ela disse pra mim que eu confio em Deus, que eu fazendo isso que ela estava falando para fazer, eu ia conseguir cumprir todos os meus objetivos. Tudo seria cumprido. E cara, eu estudando, né, depois disso, eu estudando muito menos do que eu queria ter estudado, que era meu plano de ter estudado, eu estudei muito menos do que era meu plano de ter estudado, porque eu continuei nos acampamentos, eu continuei no fé, nas reuniões e tudo, escrevendo na apostila, a ajuda do discipulado, cara. Eu era responsável pelo meu fé no ano passado e eu assumi tudo. Eu falei, não, pode estar comigo, conta comigo. Eu estudei muito menos do que eu queria ter estudado, que era meu plano de ter estudado, e eu alcancei muito mais do que eu deveria ter, do que eu esperaria ter alcançado. Muito mais. Eu tenho testemunho aqui com alguns, mas cara, eu consegui passar em primeiro lugar no vestibular que eu queria, consegui uma bolsa integral, estudando de graça, na faculdade privada. Isso tudo, eu tenho consciência que eu estudei muito menos do que o pessoal. Muito menos do que o segundo lugar. Com certeza. Agora, conclusão final. Sim. E hoje eu lembro que eu estava falando da minha mãe, assim, quando eu fiquei sabendo que eu tinha ficado em primeiro lugar, ela chorou muito. Eu disse, não, viu, mãe, valeu a pena, tava. Quem disse que vocês iam passar? Isso a Maria disse que ia passar em primeiro lugar. Ela não deixou eu fazer o churrasco de comemoração enquanto não saísse o resultado do primeiro lugar. Ela não deixou. Eu já falei o churrasco, eu tinha passado em terceiro, de lá tem como passar pelo vestibular e pelo Enem. Eu passei em primeiro lugar pelo Enem, pelo vestibular, tinha saído antes do resultado, tinha passado em terceiro lugar. Eu tava super feliz, né? Não ganha bolsa, mas, pô, terceiro lugar, eu ia fazer um churrascão assim, chamar a Goiânia inteira. E não rolou, mas vou fazer ainda. Vou fazer, não, se vocês quiserem ir lá pra Goiânia. Churrasco é bom, ou seja, eu alcancei muito mais confiando na palavra de Deus, confiando de que eu, abrindo mão das verdades aqui humanas que eu tinha, de estudos, de pesquisas, de trabalhos, de provas, e colocando em prioridade o reino de Deus, cara, eu estou provar que todas essas coisas foram acrescentadas a mim. Mas sabendo disso tudo, sabe, de viver a Cristo, de como é uma boa dádiva, uma incrível dádiva, tanto no futuro quanto no presente, a gente poder arcar com a responsabilidade de levar a salvação para os outros. Mesmo sabendo disso tudo, a gente está disposto? O pastor André disse aqui mais cedo, eu até tinha anotado o que eu ia falar, mas bom que ele já falou, do jovem rico, cara. Ele tinha tudo. Parecia que ele estava lá junto com Jesus, o próprio Jesus estava falando na cara dele assim, vamos comigo, assim, estava na cara dele assim, ele ia ter se tornado um grande homem de Deus e tal, e na hora do vamos ver, ele, né, não colocou a prioridade certa, ele colocou a outra no lugar. Sabe, eu fico pensando, na hora certa, na hora H, na hora da decisão, a gente vai tomar a decisão certa. Eu gostei de pensar, nos momentos de oração assim, de leitura bíblica, de devocional, eu falo isso muito para os discípulos também, da gente deve estar pronto para tudo, sabe? A gente deve imaginar as situações, imaginar os problemas, imaginar as tentações e tomar uma decisão antes. No momento de oração, eu já tenho. Sabe qual a diferença de um homem de Deus e de um grande homem de Deus que deixa um legado? É a resposta que se dá a Cristo Jesus. Exatamente. Porque se a gente, eu falo isso porque se a gente deixar na hora do vamos ver, eu decido lá. Se a gente não tiver pronto, se a gente na hora de tomar a decisão errada, tem esse homem que eu vou.
Na hora quando Jesus nos chamar, a gente também como outro caso, falou, não, espera aí, deixa eu despedir da galera, espera aí, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu enterrar as coisas, né? Deixa eu organizar tudo antes de eu ir. Se na hora assim a gente não estiver disposto, sabe, a gente precisa estar pronto, sim. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Fica no seu lugar. Cara, isso aí, todo mundo de pé, por favor, todo mundo de pé. Todo mundo, sabe? Tendo então tudo isso em mente, sabe? Das boas dádivas, do que a gente foi liberto, do que Deus tem reservado a nós quando nós assumimos essa responsabilidade. Cara, a gente vai estar disposto na hora de morrer? A gente vai estar disposto? Sabe, a gente está num momento assim que a gente não pode mais perder tempo. Eu disse aqui no workshop do Será Pronto que a gente nasceu por um tempo como este. Isso tem que passar, cara. Isso tem que passar. Nós nascemos para um tempo como este, cara. Que nem Esther, assim, lá com Mordecai, ela livrando o povo judeu, ela tinha consciência de que ela havia nascido para um tempo como aquele. Ela tinha consciência de que aquela era a hora dela. Bateu no peito, né? Bateu no peito e assumiu a responsa. A gente vai estar disposto, cara. A gente vai estar disposto. Tem uma passagem, cara, que me enche de temor. Sempre que eu falo dela, que me enche muito de temor, que é aquela do caminho de Emaús. Que era um momento assim de pessoal, Jesus não ressuscitou, Jesus tinha acabado de ser crucificado, não tinha passado o terceiro dia. E estavam dois discípulos, não uns dos 12, mas 2 homens que caminharam junto com Jesus, que conheceram Jesus. Eles estavam no caminho para uma cidade, no meio da estrada, e Jesus chegou nele e caminhou com ele, porque eles só conversavam com ele, cearam com ele, e só depois eles perceberam que ele estava falando com o próprio Cristo ressurreto. E um vira para o outro e diz, mano, o nosso coração não estava em chamas. Mano, Jesus estava do nosso lado, depois de tudo que aconteceu, Jesus estava do nosso lado. Nosso coração não estava em chamas. Nosso coração não explodiu assim de maravilha, assim. O próprio Cristo estava do nosso lado, a gente caminhou com ele, a gente conversou com ele, olhando nos olhos dele. Nosso coração não pegou fogo. Mano, essa passagem é perturbadora. Eu lembro que eu li ela, eu falava, mano, nossa. E se, né? Nossa, e se Jesus estiver aqui do meu lado, meu coração não estiver pegando fogo? E lá no último fé que a gente teve uma experiência que quebrou a cara de muita gente lá, minha inclusive, de como isso, sabe? Jesus está do nosso lado e nosso coração não queimou percebendo a presença dele. Nosso coração não estava em chamas, estava preocupado com outra coisa, nosso coração estava disperso, não sei, mas assim, nosso coração não queimou com Jesus estando do nosso lado, não queimou. Isso me perturbava, mano, eu ficava, como assim? Isso um dia, nossa, meu Deus do céu, isso na hora assim, eu deixava de passar, isso na hora. Eu descobri uma chave para isso não acontecer de jeito nenhum. Isso não acontecer de jeito nenhum. Uma chave, um segredo para isso não acontecer de jeito nenhum. E é uma música que é uma das minhas preferidas. Que ela dizia assim: dia, noite, noite e dia, sem cessar, que ele vem. Dia, noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Dia, noite, noite e dia, sem cessar, até que ele venha. Cara, dia e noite, Jesus me acorda de madrugada, eu começo a orar, e eu estou na escola, eu começo a orar, e eu estou no intervalo, eu vou para uma sala de estudos, coloco o fone no ouvido e começo a adorar a Deus, e dia e noite, até que ele venha, e cadê os seus talentos? Aqui os meus talentos, aqui os meus cânticos de adoração, tá aqui, até que ele venha, dia e noite, sem cessar, até que ele venha. Esse é o segredo, cara. Quando você, eu entendo um pouco os caras de Emaús, porque eles estavam assim, achando que Jesus tinha partido, que Jesus tinha fracassado na missão deles, como eu disse no começo.
Os discípulos não haviam entendido a missão de Jesus. Eles achavam que Jesus veio para ser o novo rei aqui na terra e tal. E eles estavam super assim, nossa, a gente acompanhou aqui os 3 anos e ele está lá agora sepultado, né? Então assim, sabe, será que nos momentos que a gente estiver do lado de Jesus, nos momentos que a gente estiver desesperançado, em todos os momentos nosso coração vai estar disposto, vai estar suscetível a queimar por Jesus, a entrar em chamas por Jesus? Cara, eu não posso correr o risco. Eu não sei vocês, eu não posso correr esse risco. Eu também não. Eu não vou ficar para trás. Eu não posso correr esse risco, cara. Cara, só de imaginar, olha a situação que eles encontraram. Nosso coração não estava em chamas, mano. A gente caminhou com Cristo por 3 anos, a gente andava com Ele aqui. Agora, no maior momento, Ele ressurreto, que livrando nós da morte, da dívida, Ele está aqui do nosso lado. Nosso coração não está em chamas. Como assim? Como assim? Como assim? Cara, eu não posso correr esse risco. Antes, como dizendo aqui, sacrifícios vivos. Sacrifícios vivos queimam dia e noite. Dia e noite. Pode ver a equipe de louvor aqui? Quem for tocar aí agora? Dia e noite estarmos vivendo como sacrifícios vivos. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, sem cessar. Cara, não tem acabamento é assim de fogo. Eu tenho certeza que o coração de vocês está em chamas. Está em chamas. A gente está vivendo aqui coisas incríveis, sobrenaturais. Eu tenho certeza, o coração de vocês está em chamas. Mas, cara, mais do que isso, a gente precisa espalhar essas chamas. O símbolo será aquele vulcão da camiseta, sabe? E é exatamente isso, o vulcão. É aquela camisa aqui, ó. O pessoal não sabe. O flare-up é esse vulcão. Flare-up significa acenda o fogo, basicamente. Let it burn, sabe? Esquenta, acenda o fogo, deixa queimar. De erupção. Um vulcão, aí a gente crê muito que nós dogmas, nós flare-up, somos um vulcão em plena erupção. O nosso fogo ele não vai ficar lá embaixo, na superfície. Você vê o vulcão, o fogo, a lava, que é da alta temperatura, que queima tudo, ela fica, quando ele está inativo, ela está lá embaixo, ela está lá parada, ninguém nem sequer vê, às vezes sai uma fumacinha, mas ninguém vê ela. Cara, não, mas o vulcão é erupção, sim, esse que está realmente em chamas, flare-up, esse sim, as lavas vêm e tomam conta de tudo. O fogo precisa se espalhar. Não adianta a gente deixar acender e ele ficar queimando nosso coração e nos transformando e tal, porque, cara, e aí? Tem que na missão disse hoje, a gente está com o nosso vaso cheio de óleo, a gente precisa jorrar, não pode ser um vaso, eu gosto de pensar, não pode ser um vaso de enfeite ali, fica parado, só ornamentando, precisa ser um vaso que rega, um vaso que joga óleo e água, sabe? Para trazer coisas novas sempre, sendo renovados sempre. Sabe, coloca a mão no seu coração agora. A gente vai estar disposto, na hora H, a gente vai estar disposto, você vai estar disposto. Se questiona agora, eu estarei disposto? Será que na hora de Jesus bater na porta, meu coração vai estar em chamas? Será que na hora H, assim, na hora do vamos ver mesmo, será que nessa hora meu coração vai despertar em fogo e vai arder, eu vou começar a falar e ser tomado pelo Espírito? Será que comece a se perguntar, será que alguma hora nesses últimos dias, meses, você deixou Jesus passar? Ele está do seu lado, seu coração não queimou. Começa a pensar agora, sabe? Em todas as oportunidades que você teve, que você deixou Jesus passar, deixou Jesus falando sozinho. Você deixou Jesus falando sozinho quantas vezes, cara? Mas pensa bem, será que agora vai ser diferente? Será que agora eu vou colocar meu coração como um sacrifício vivo ao Senhor, dia e noite, sem cessar, de forma que seja dia, seja noite, seja momento de tristeza, momento de aleluia, de avivamento, momento como esse, o teu coração vai estar em chamas. Será que quando eu estiver na porta eu vou estar lá para abrir? Será que eu vou estar lá para abrir? Eu vou deixar me bater? Eu vou deixar entrar e usar as coisas e agir dentro de mim? Ou vou deixar
perdão. Jesus já aplicou essa dívida de morte. Jesus já pagou a sua conta. Mas e agora? Se eu quiser assumir a resposta de ir pegar os dons dos milhões das correntes, ou você vai ficar com esse currículo guardando para si mesmo o fogo. Toda a decisão agora, cara. Espírito Santo agora vem agora, Senhor. Espírito Santo, eu chamo os negros dessa vida. Esses negão soltando fumaça. Jesus, que nós sejamos um bom Deus de São Paulo. Senhor, glórias a Deus por ter nos livrado da vida, por ter nos livrado da pena de morte. Jesus, por ter sido você na cruz e não nós. Mas, Senhor, agora eu oro. Senhor, nós não podemos fazer nossa vida sem morte. Nós não podemos fazer nossa vida, nossa vida, nossos colegas, nossos paizinhos, ainda não falam da vida de morte. Jesus, que nós escolhemos a salvação, que nós escolhemos a salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Pessoas que eu fui atrás depois. Eu tinha um primo que ele estava perdido nas drogas,